Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André Araújo. Estou chegando para mais uma aula do nosso canal Futsal Século XXI, um canal dedicado aí exclusivamente para formação profissional de treinadores e aspirantes a treinadores de futsal. Tema da nossa aula: categorias de base, crianças, equipes menores e tudo que se refere aí à participação em competições dessas categorias. Vou fazer para você aqui um resumo de como foi a participação das equipes das categorias de base aí durante o ano, uma coisa muito interessante. Muita gente vai poder aproveitar aí algumas situações que ocorreram e eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes de começar a falar especialmente desse tema, eu queria que você já deixasse o seu like, se inscrevesse no canal, colocasse um comentário, fala de onde você é, segue a gente no Instagram também, no TikTok, no Facebook e acompanha diariamente, porque a gente tem muito conteúdo para você que é treinador de futsal ou deseja trabalhar com futsal. Bem, tema da nossa aula: vou fazer um resumo do que foi a minha experiência esse ano 2022 com as categorias menores. Cara, trabalhar com categoria de base, se envolver em competições com os menores é uma loucura, mas vale a pena. Você que trabalha com futsal vai ver que você vai ter ganhos a curto, médio e principalmente a longo prazo por estar investindo tempo na formação de novos atletas que também serão pessoas melhores. E esse, logo de cara, aí eu digo para você que é o principal objetivo do trabalho de formação. Trabalho com crianças, trabalho com categorias menores, é um momento onde, além do futsal, você precisa trabalhar outras situações voltadas para o aspecto educacional, para o aspecto de aprendizagem, para a questão de valores. Precisa envolver família, precisa ter um trabalho muito legal em relação aos pais. Precisa também estudar muito a questão da arbitragem, porque muitos campeonatos, em muitos lugares, as regras são diferentes, são adaptadas para os pequenos, e o futsal também precisa ser desenvolvido com muita qualidade, porque vários aspectos do jogo que a gente conhece aí de alto rendimento, que a gente vê na Liga Nacional, vê na Copa do Mundo, não cabe para as crianças. Então as crianças precisam sim de um jogo específico aí para o desenvolvimento de cada idade, cada faixa etária, e no futsal isso é dividido em categorias. Eu vou contar para vocês aqui algumas coisinhas, alguns detalhes que aconteceram em cada uma dessas categorias e como foi a experiência com as categorias menores em 2022. Voltando, lembrando que eu sempre tive ligado às categorias de base, mesmo quando trabalhava com categorias adultas, porém a pandemia fez que a gente retomasse os trabalhos pelos maiores. Então, à medida que a vacinação principalmente foi avançando, a gente foi retomando esse contato, os treinos, aulas, projetos sociais, e aí sentimos a necessidade de trazer essa experiência nova, já que muitos deles não jamais haviam participado de qualquer tipo de competição além dos treinos que eram oferecidos até então. Cara, falando sobre formação, eu queria trazer para vocês aqui, não sei se vocês viram, o treinador da Espanha, Luiz Henrique, ele durante a Copa ele fez lives, ele virou um streamer, um youtuber, e eu achei muito interessante porque ele vinha a público atender os torcedores comuns como a gente, que jamais imaginaria poder ter contato com um treinador de uma seleção europeia que já foi campeã do mundo. E o Luiz Henrique ele falava não só de Copa do Mundo ou da seleção da Espanha, mas ele trouxe vários assuntos interessantes ali durante essas lives, e um deles foi o trabalho sobre formação, sobre as categorias de base, e eu gostei muito da fala dele. Ele foi muito feliz porque ele incentiva tudo isso que eu venho falando aqui, que o trabalho de formação ele não pode exigir resultado, ele não pode visar o desempenho, visar a competição de uma maneira excessiva, como a gente vê e viu aí na Copa do Mundo, que realmente é uma guerra que os caras fazem para ganhar um jogo.
E com os menores não, você tem que se atentar para a questão de formação mesmo, de valores educativos, de muitas coisas didáticas, pedagógicas, situações lúdicas, cooperativas, porque isso vai formar um cidadão, vai formar uma pessoa melhor. E quando você tem atletas que foram formados dentro desse contexto, o seu trabalho nas categorias maiores fica muito mais fácil. Então, mesmo que você não tenha disponibilidade, que você muitas vezes já está com o compromisso, você precisa de certa maneira cuidar das categorias de base, você precisa conhecer a formação daquele atleta que está com você ali. Isso vai te trazer muitos benefícios e eu queria tirar o chapéu aqui para o Luiz Henrique, que de repente deu um incentivo aí muito forte para as categorias de base, para que muitas vezes os professores das categorias menores não são tão valorizados, tá? Os campeonatos das crianças também não são tão midiáticos quanto os campeonatos profissionais, mas vale a pena aí a gente tá se interessando, tá investindo trabalho, tá estudando e tá aplicando tudo isso para formar jogadores de futsal que tenham todo esse caráter educativo aí. E o Luiz Henrique foi muito feliz quando ele trouxe isso a público ao vivo durante uma live que ele fazia na Copa do Mundo. Cara, eu vou falar um pouquinho, tá? É muita coisa que acontece, então, como eu disse, antes da pandemia era comum a gente ter esses campeonatos e a pandemia fez com que criasse uma lacuna nas idades, então muitas crianças que jogaram no sub-12, quando a gente retomou os campeonatos, já estavam na categoria sub-16, outros nunca haviam jogado, então realmente foi muito complicado. Eu vim em campeonatos anteriores, eu até pesquisei a questão das idades, selecionei, montei as equipes, mas a gente tinha restrições impostas ainda pelo governo, pela OMS, como temos ainda, mas os campeonatos já foram liberados aí com os devidos protocolos. E dessa vez acabou funcionando, eu já vinha moldando isso. Na verdade, a participação das equipes foram em categorias sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 e 16. Cara, no sub-12 tinha muitas crianças, nós optamos por montar 2 equipes. E aí, antes de confirmar, o que eu tive de interessante, que eu acho que vocês podem aplicar, e todo mundo de certa forma já vem fazendo, mas eu fiz um alinhamento com os pais em relação a situações que não envolvem a competição especialmente. Então eu não chamei os pais nesse momento para falar sobre questões técnicas, questões de jogo, questões de agenda, questões de local ou canais de comunicação. Simplesmente eu fiz um alinhamento em relação à responsabilidade que eles tinham para simplesmente honrar com os compromissos em relação aos jogos. Então você tem que participar dos jogos. Isso foi uma coisa muito interessante, porque até então eles não, eu percebi que assim, poucos trabalhos fazem dessa maneira. Eles acabam de repente colocando a criança simplesmente porque viram algum benefício, tá, alguma qualidade que ela tem ali, fazem o convite eu fiz também, eu não fiz nenhuma imposição, olha, convite, quem não quiser eu vou substituir, você tem a vaga e se você tiver algum compromisso. E isso é ser transparente, eu acho que é muito importante e realmente existiram crianças que os pais deram um retorno, olha, a gente não pode, obrigado, espero um próximo convite e não tem problema, tá tudo bem, continua treinando, tá? A gente já tem a previsão das competições 2023, essa criança foi convidada e se a família conseguiu se organizar, ela participa numa boa. E isso deu muito certo porque evitou a questão de ausências, de você se programar para várias situações com uma quantidade ali de crianças e de famílias e aí ter as faltas. A gente vive muito isso ainda, o esporte amador é muito complicado, eu tenho falado aqui que o esporte ele pode ser amador, mas você precisa transformar isso em algo profissional. Muitas vezes você vai ter que ceder, porque realmente é muito difícil que as pessoas ao seu redor ali
vivam essa vida tão profissional quanto nós vivemos, mas de certa forma essas pessoas também precisam ceder um pouco e deixar hábitos que são considerados aí hábitos amadores de lado, para fazer com que você tenha tranquilidade, para que a criança tenha também condições de crescer nesse ambiente, que é um ambiente muito legal, tá? Os pais que não conheciam até gostaram demais. E da categoria sub-8 e sub-10, o principal destaque que eu tenho para fazer nesse evento que aconteceu, em tudo que a gente passou, é que essa competição, na verdade, ela é para as famílias. Então, nesse momento, principalmente o sub-8, onde é muito difícil você fazer qualquer prognóstico, você observar, você tirar qualquer conclusão em relação à questão do jogo propriamente de qualquer criança. Cara, trabalhar com sub-8 é uma coisa assim muito gratificante. Você recebe muito carinho dos pequenos, mas é uma coisa muito difícil também, porque a experiência deles com tudo é muito pouca ainda. A vivência que eles possuem para de repente administrar situações que vão acontecer, e muitas são imprevisíveis, a gente não consegue prever o que vai acontecer. Então, eu diria que a experiência com os menores é muito válida para as famílias, porque você acaba tirando as famílias de muitas situações que vão atrapalhar a criança no futuro, trazendo para um ambiente que, tem problema? Tem, mas o ambiente do esporte, em todas as esferas, é um ambiente muito mais saudável que muitas outras coisas que a gente acompanha. E aí a família, a partir do momento que eles assumiram o compromisso, foi muito interessante ver o sacrifício que eles fizeram em prol do filho. A família às vezes está acostumada com determinados ambientes que eles tiveram que abrir mão naquele momento, porque hoje tem jogo. E o campeonato é assim, o campeonato você pode de repente sair logo e ser rápido, então você fica na primeira fase, mas ele pode durar meses. Pode durar, às vezes, tem clubes que jogam temporadas. Então aí você escolheu que o seu filho, tá? Porque você é responsável por ele, vai seguir essa vida de esporte, você quer ter esses valores na vida dele, independente dele ser um atleta ou não, você vai ter que fazer um sacrifício e abrir mão de muitos compromissos, muitas coisas em relação a amigos vão ficar de lado, até mesmo dentro da família, às vezes você vai ter que se organizar. E foi muito legal passar tudo isso para os pais. Claro que não dá para a gente de repente abranger 100%, então alguns acabaram aí não entendendo muito bem, mas o índice de falta foi assim praticamente perto de zero. A gente teve uma frequência de 100%. E aí, claro, você também, cara, é o que eu falei, existem concessões e concessões justificativas. Então uma coisa você coloca ali, sim, existem as situações que vai fugir do controle e aí o atleta não vai poder estar presente naquela partida, mas isso, a partir do momento que se você não aliar, você vai ter muitos problemas, e aí você vai ver que aparecem coisas que não condizem com quem quer ter uma vida dentro do esporte. A outra situação que é importante a gente se atentar também, e aí quem trabalha com as crianças e quem quer trabalhar precisa ter isso muito bem definido, é que as regras são diferentes. Cara, é assim, cada campeonato, cada liga, cada federação, é incrível como isso, e aí você precisa tá conhecendo isso antes, tá de repente se adaptando para essas situações. E eu acredito assim que as adaptações são bem-vindas, porque realmente o jogo de futsal é um jogo o entendimento é muito complexo no início para quem não está acostumado, e as crianças, como estão começando, precisam dessa adaptação. É legal você estudar as regras de cada entidade, de cada federação, se for possível você aplicar. Alguns treinadores optam por continuar com a regra nos treinos sem adaptações, e mesmo os campeonatos tendo eles, porque eles acreditam e que isso vai de repente criar aí alguma situação que no futuro você vai ter que mudar, e é uma realidade. Você vai trabalhar com as regras até o sub-12, sub-14 de uma maneira, e a partir do sub-16 as regras são as mesmas praticamente aí
da categoria adulta, principal. E aí você tem que, se você não trabalhar paralelamente, tá, essas duas situações, você precisa ensinar tudo depois novamente. Então fica aí essa opção ainda para você estar de repente evitando que no futuro essa criança traga vícios em relação a essas regras que não serão mais utilizadas. Outra situação da regra muito interessante também, todo mundo tem que jogar. O Luiz Henrique ele frisa isso, tá, na live que ele fala, ele até um recado para os pais, porque cara, tem que jogar todo mundo. Categoria de base, categoria menor, campeonato de criança, todo mundo tem que entrar. Então, aquele é o momento, se você levou para o jogo, eu tenho feito isso já faz muitos anos, inclusive na categoria principal, todo mundo joga. Claro que no adulto, tá, nas categorias maiores, a cobrança, a exigência em relação às situações que acontecem no jogo, o tempo de permanência do jogador vai depender do que ele está fazendo. Tá? Às vezes o cara entra e não faz o que é para fazer e não dá certo, ele não vai ficar muito tempo. Então, nas categorias menores, a própria regra evita que isso aconteça. Você não tem como colocar um menino e deixar ele o tempo todo. Você vai precisar substituir. Tá? Normalmente, tá, e é muito interessante, são 3 tempos. O que acontece? Do primeiro para o segundo tempo, troca-se todos os jogadores, até o goleiro. Então, é uma situação, do ponto de vista didático, pedagógico, educativo, muito interessante, porque você vai oportunizar que todos aqueles que foram para o jogo tenham oportunidade de jogar. Por outro lado, é uma questão onde um treinador das categorias menores, do sub-8, ele precisa se dedicar muito para simplesmente começar o jogo, porque se você tiver uma regra onde todos precisam ser substituídos, você precisa ter no mínimo 10 jogadores. Cara, e você encontrar 10 meninos com menos de 8 anos, que as famílias vão abrir mão durante meses de vários compromissos. A própria criança hoje tem, cara, a gente fez, eu vou falar em outro vídeo, mas a gente fez uma pesquisa aqui para saber qual o cotidiano das crianças, e com aquela pesquisa a gente já tem um raio-x se ela vai ou não jogar, se ela vai conseguir cumprir com tudo aquilo, porque é muita coisa. Então é uma responsabilidade, e aí entra aquela questão, pô, você tem muitas crianças lá no seu trabalho, na sua escola, no seu clube, dessa categoria, tá, só que quantas vão atender todos esses critérios que uma competição exige? E aí eu descobri, e por isso que eu estou fazendo esse vídeo, que poucos treinadores se atentam para essas situações. E a terceira situação, e aí é uma situação que realmente eu aprendi muito, talvez foi a que eu mais tenha aprendido, é a questão realmente de você ensinar essas crianças. Cara, você, assim, a comunicação é diferente com eles, a parte motora é diferente, a questão das estratégias de aprendizagem do jogo, você tem que de repente introduzir de uma maneira muito devagar, tem que ter muita repetição, você tem que ter muita diversidade também, por incrível que pareça, eles já perdem o foco se demora muito para mudar algumas coisas, eles já não querem mais, e o estímulo para realmente eles entenderem aquilo como uma competição, mas para terem motivação, e aí você usa simplesmente como um gancho para de repente inserir esses valores educativos. Então conceitos aí como, por exemplo, é muito legal você fazer com que eles entendam o que é um adversário, por exemplo. As crianças, a gente chega falando lá, pô, a gente vai jogar contra, tá, mas jogar contra o que eles não sabem. Então acontecem situações muito interessantes. Às vezes a criança ela não quer entrar no jogo, ó, professor, deixa eu aqui, entendeu? Tá lá conversando com um amigo, ou às vezes no próprio treino eles se perdem o foco, querem fazer outras coisas, e realmente é uma experiência muito legal e que vale a pena, e você precisa se preparar muito, estudar muito. A gente tem muitos especialistas aí hoje no Brasil que desenvolvem metodologias somente para crianças. Temos, olha que coisa legal, a gente tem clubes hoje de futebol profissional, não são muitos ainda, mas alguns que já desenvolvem isso, que as crianças começam nessas categorias jogando apenas futsal, justamente por essa questão fantástica que o futsal traz em relação a os valores educativos serem tão importantes quanto as questões
de fundamentos técnicos. Então uma criança que jogou o sub-8, o sub-10 no futsal, ela tranquilamente vai chegar com um repertório motor, uma qualidade técnica e os valores em relação à aprendizagem, à educação nas categorias maiores, sub-12, sub-14, muito acima de uma criança que jogou somente o futebol de campo nesse período. Então a gente já tem pesquisas, inclusive, que falam sobre isso e vale a pena, e eu acabei comprovando isso. É muito difícil, eu tive ajuda de outro professor, tá? O Guilherme, queria deixar um agradecimento especial aqui para o Guilherme que me ajudou. Em 2023 eu já estou organizando também comissões para estarem fazendo parte desses trabalhos, porque realmente é algo que sozinho você não consegue, é muito difícil. Imagine você cuidar de 6 equipes durante meses, é muito trabalho. E se você seguir tudo isso que eu estou colocando aqui, não envolve apenas você ter contato com a entidade que está organizando o campeonato e com os jogadores e com a diretoria do seu clube, por exemplo, se tiver diretoria, coordenador. Cara, você vai ter várias famílias que você vai ter que atender, você vai ter que atender muitas vezes imprensa, você vai ter que atender parceiros, e aí você não dá conta. Então assim, se estruture com relação a uma equipe de apoio, equipe de pessoas que vão te ajudar, outros treinadores também. Tem muita gente aí começando, interessada nesse tipo de trabalho, e realmente vale a pena aí você contar com um suporte, porque é muita coisa. Cara, o sub-12 ele vai também nessa questão, porque as crianças ainda trazem... A gente sofreu muito com a pandemia, então eu senti a categoria sub-12 uma categoria muito limitada em relação aos aspectos do futsal ainda, e aí a gente tem que trazer algumas coisas lá das categorias menores, do sub-10. A comunicação com eles muito complicada também, você precisa de repente estar se preparando, estar estudando o que você vai estar levando para eles. Por outro lado, percebi uma diferença já, e aí é um alerta para você, a gente sentiu isso durante toda a temporada, em praticamente todas as categorias, uma diferença para os clubes que não seguiram as restrições médicas durante a pandemia. Então, eu não preciso dizer para ninguém aqui que muita gente trabalhou, assim como muita gente trabalhou na clandestinidade, ou seja, pela lei você não podia estar aberto e você funcionou. Teve muita gente que jogou também. Então, enquanto vários campeonatos pararam pelo mundo inteiro, a gente precisou de protocolos rigorosos para estar voltando. Os professores aqui na nossa região tiveram mais de um ano praticamente de home office, não podendo entrar na quadra, não podendo trabalhar. Teve gente que simplesmente foi lá, entendeu? Vai ter treino hoje, treinou e continuou competindo e não parou. Cara, isso assim, é lamentável que isso tenha acontecido, porque isso custou muito caro para a saúde do brasileiro. Isso trouxe, a gente teve muitas vítimas do Covid, porque realmente fugiu do controle. A partir do momento que você saía, no momento que todo mundo precisava estar em casa, além disso trouxe essa diferença, agora essa disparidade em relação às equipes. Então a gente tem dentro do mesmo campeonato vários níveis de equipes em função da pandemia. Você já tem no sub-12, você já começa a aumentar muito a diferença em relação à questão motora, a questão idade cronológica, a questão de maturação. Então, crianças às vezes da mesma idade, que nasceram até no mesmo mês, são muito diferentes, muito diferentes. Então, um grupo sub-12 que de repente teve início no esporte ali naquele ano, vai ser muito diferente de um grupo que já vem jogando há algum tempo, que já vem jogando desde do sub-10, que já tem 2, 3 anos. Então existem esses detalhes, daí você não poder estar ligando para resultado, tá? Porque muitas vezes o seu trabalho é muito bom, e porque você não ganhou, não chegou nas finais, não passou da primeira fase, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Você tem o sub-12, é uma categoria realmente para você
firmar o seu trabalho, dar continuidade, porque ao mesmo tempo que eles já aceitam muita coisa do futsal, e aí é muito legal porque você fica naquela ansiedade às vezes de pô, mas eu queria ser treinador de futsal, aí você tem que resolver várias coisas que não tem nada a ver com o futsal nas outras categorias, tá? E é um trabalho muito legal também e que faz parte. No Sub-12 você já entra com muita coisa direta aí do futsal que a criança vai aprender e vai levar para todas as categorias, até para o adulto, tá? E aí o Sub-12 a gente já começa a ter, continua com regras diferentes, tá? E aí o Sub-12, o que acontece? Por conta dessa situação que eu percebi e de ter uma demanda enorme de crianças, tá? Era uma turma que tinha muitas crianças, a gente montou 2 equipes, tá? E aí eu consegui desenvolver uma coisa muito interessante, que é você trabalhar com 1 ano apenas, tá? Geralmente os campeonatos oferecem 2 anos, então eu montei uma equipe com 11 anos e uma equipe com 12 anos, tá? Para que eles tenham sequência. Essa equipe de 12 anos vai mudar de categoria e automaticamente a equipe de 11 anos continua, tá, sendo a mesma equipe. Você não precisa ter tanto trabalho depois quando você vai reorganizar as categorias. Você praticamente de uma equipe, de uma categoria que você tinha, tá, em um campeonato, você passa para o próximo ano, em 1 ano, uma temporada, você passa para a próxima temporada com 2. Então isso é otimizar trabalho, é você de repente saber aí, gerir de repente esse projeto das categorias de base, pensando já que quem está no Sub-12 no ano seguinte vai mudar para o Sub-14. Eu estou dando exemplos, às vezes as federações trabalham com outras categorias, outras nomenclaturas onde você está aí, e aí você já consegue, por isso que a categoria Sub-12 eu digo que é uma categoria muito importante para o seu projeto, tá? Se você não tiver condições de montar um 16 ou um Sub-18 ou de repente um Sub-8, mas o Sub-12 ele tem que ter, porque o Sub-12 você vai ter um parâmetro do que foi feito com essa criança nos anos anteriores e você já pode projetar algumas situações para categoria Sub-14, Sub-16, enfim, as regras são diferentes ainda, tem as substituições, em algum campeonato que eu joguei não tinha substituições, mas eu segui, tá, essa linha, segui em todas as categorias, a linha de todo mundo jogar, tá? Repetindo de novo, que foi a dica do Luiz Henrique, fantástica, você levou para o jogo, coloca para jogar, ele deu essa dica para os pais, tá? Falou, se seu filho está em um lugar que ele não joga, você precisa procurar outro lugar, cara, eu achei muito legal, e aí é isso mesmo, o pai ele quer saber se o filho dele vai jogar ou não, muitas vezes, e aí você alinhando essa questão, olha, eu vou pôr todo mundo para jogar, isso aí já de repente você traz a comunidade para o seu lado, porque mais importante para a criança é participar, não é o resultado. Muitas vezes a criança não está ligando se o time, o que adiantou a equipe levantar a taça, ganhar a medalha, cara, ela não jogou nada. Então a ideia de jogar todo mundo é você realmente sair fortalecido de tudo isso para dar sequência, para continuar formando. E olha só que legal, cara, se você tá assistindo, continua, porque eu vou falar do Sub-14. O Sub-14 foi uma categoria onde todas as crianças que deram uma devolutiva positiva em relação a esse alinhamento, de ter o compromisso, que queriam participar, tiveram a oportunidade de jogar. As outras categorias eu precisei completar algumas vagas com alunos de outros projetos, tá? De até outros clubes às vezes, de alunos, por exemplo, da escola, e você pode fazer isso também, você coloca as vagas ali para todo mundo, não preencheu você vai com todas as vagas, porque realmente quando você entra num campeonato que tem vários jogos, você vai precisar de todo mundo, tá? Existem várias situações, tá? que em outros vídeos depois eu posso falar com mais clareza, mas que fazem com que você não tenha o grupo todo, e não são situações ligadas aos pais, a falta, são situações do próprio evento ali que vão tirar aquele jogador por determinados jogos, e aí você precisa ter todo mundo ali. Cara, e aí foi muito legal porque todo mundo teve vaga, era um grupo que eles treinavam há muito tempo já, imagine que eles vinham treinando há 2 anos,
E o Sub-14 realmente não teve como priorizar nada em relação ao futsal, a de repente metodologia de trabalho, a parte técnica. Eles participaram do campeonato e foram competitivos até onde deu, mas é um grupo que de repente foi muito legal. Fiquei muito satisfeito com a participação deles, porque eles encararam isso, eles entenderam tudo que eu passei durante esse período de treinamento, que aquilo era um evento para a gente iniciar um projeto para ter equipes competitivas no futuro. Olha que interessante, você de repente está se alinhando já com os jogadores. O Sub-14 é uma categoria que muitos deles vão sozinhos já para o treino, claro, com autorização dos responsáveis. Eles já começam a ter um entendimento em relação às situações do jogo, que não precisa muito do apoio do treinador em determinados momentos. Então é uma situação muito legal, porque você já começa a entrar em uma carreira solo aí do futsal. De repente, a partir do Sub-14, aquela criança que não desistir, que continuar, que a família se enquadrar também. Olha só, o Sub-14 do Sub-8 são 6 anos de diferença. Então o menino que está no Sub-14, a família já está acostumada, você já conhece os pais, você já tem contato com eles há muito tempo. A gente não chegou nesse ponto ainda, tá? Mas antes da pandemia, a gente tem um adulto hoje, crianças que jogaram desde o Sub-8. Então, se você não ganha ainda, ou se você não ganha sempre, você tem garantia de tranquilidade, de desenvolver o seu trabalho da maneira como você quer, de ter pessoas ali que entendem a sua metodologia, que te conhecem, te respeitam, te admiram e aprendem com você, e você aprende também com essas pessoas. Então a categoria Sub-14 foi uma categoria que deu, tá, essa fortalecida em relação a tudo que você vem fazendo ali ser de repente chancelado naquele momento, independente dos resultados. E o Sub-16, ele simplesmente, cara, o Sub-16 ele foi uma categoria que praticamente assim, ele valorizou o projeto e todo o trabalho em relação ao aspecto de pessoas que não acompanham o seu trabalho diretamente, ou seja, pessoas que acompanham apenas pela imprensa, pelo site, pelo Instagram. A pessoa não sabe o seu dia a dia e aí ela vê, tá, que você foi desclassificado no Sub-8, não conseguiu nada no Sub-10, o Sub-12 tinha 2 equipes, nenhuma das 2 chegou na outra fase. O Sub-14, cara, perdeu todos os jogos, foi goleado, enfim, coisas que no futsal são absolutamente normal, e qualquer especialista que está assistindo esse vídeo sabe que isso é uma realidade. Para quem não conhece, não é muita gente que não tem conhecimento, que não é da área, ou que de repente vive apenas as emoções e vai naquele oba-oba de mídia, de torcedor ali apaixonado, e só vale a vitória. O Sub-16 ele trouxe, tá, esse olhar de valorização, porque o Sub-16 ele conseguiu ganhar jogos, conseguiu jogar bem contra equipes que já tinham conquistado títulos e eram favoritas. Ele conseguiu participar de um jogo semifinal, então ficou um passo aí de repente de participar de uma decisão. Perdeu no final do jogo, com chances ainda de ganhar, um jogo super equilibrado, e esse fato valorizou muito essa questão do olhar que as pessoas têm para o seu trabalho. Necessariamente não precisaria de nada disso, tá? Mesmo que o Sub-16 tivesse ido muito mal em relação aos resultados, o trabalho iria continuar da mesma maneira, mas à medida que você tem, tá, um resultado ali que seja uma vitória. Olha só, nessa situação que eu estou colocando para você sair do zero, tá? E a gente foi por causa da pandemia, mas você pode estar começando um trabalho, você pode estar estreando como treinador, você pode estar voltando a trabalhar com as categorias menores. Cara, você vai sair do nada. E quando você sai do nada, qualquer resultado, à medida que sua equipe consegue marcar um gol, consegue empatar um jogo, realmente esses resultados eles vão aparecendo de maneira muito gradual, demora muito para acontecer, e por isso que a gente tem que comemorar quando acontecem algumas coisas logo no início, quando você está retomando novamente. E eu vou
encerrar por aqui porque esse vídeo vai ter uma continuidade que eu vou trazer para vocês aqui, a projeção disso tudo para 2023, a gente está organizando a gravação, deve sair esse ano ainda. Dizer que foi uma coisa muito gratificante, valorizou muito o trabalho das pessoas que me ajudam, que me apoiam, que estão aí à frente da direção do meu trabalho, aos pais, às crianças, aos jogadores e a toda a comunidade do futsal que acompanhou isso. Foi uma coisa muito legal. Todo mundo que teve nesse campeonato, os pais de outras equipes, os outros treinadores, eu aprendi muito durante esse tempo e vou participar de novo, vou continuar participando porque é algo que qualquer treinador de futsal precisa dessas experiências. São, mesmo sendo categorias que você já conhece, equipes que você já conhece, cada campeonato, cada jogo é uma experiência diferente e eu digo que nada substitui a experiência de um jogo de futsal. Então o treinador, é muito importante que você tenha acesso a conteúdos profissionais, a conteúdos de entidades que realizam cursos, que você conviva com professores, mas o jogo em si é algo que nada substitui. Você aprende demais. Se você conseguir, tá, eu tenho dito isso, unificar todo esse conhecimento que a gente está trazendo aqui, conhecimento científico, a capacidade que você tem de trabalhar com futsal, as experiências que você traz da sua carreira com a mão na massa, que é isso, é você colocar a cara lá e falar, vou jogar, entendeu? Montar a equipe, sair organizando, e aí é um aspecto extra quadra também, você tem que ter pique para trabalhar na quadra e depois saindo organizar tudo isso, vale a pena porque você vai crescer muito profissionalmente. Galera, é isso, agradeço aí, continuem seguindo a gente. Deixe comentários sobre o seu trabalho nas categorias de base, se você tem interesse, se você ficou com dúvidas, se você quer saber sobre outra coisa que eu não coloquei aqui, escreva também. Segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook. Valeu, é isso aí, até o próximo vídeo.